Olá pessoal, hoje nós falaremos a respeito do Renascimento. Número 1. O Renascimento surgiu em algumas cidades italianas no início do século XIV. Então aqui nós vemos duas informações fundamentais a respeito do Renascimento. Esse movimento surgiu em algumas cidades italianas e no período ali em meados do século XIV. Então, esta é a origem do Renascimento, o seu local e o período em que esse movimento surgiu. Número 2. O Renascimento era um movimento artístico, literário e científico. Então, esse movimento abrangia essas três áreas: a área das artes, a área literária e também da ciência. Movimento artístico, literário e científico. Número 3. Esse movimento, o Renascimento, com base na cultura burguesa, colocava o ser humano no centro do conhecimento e das preocupações espirituais. Então, esse movimento se fundamentava na cultura burguesa. Eu tenho aqui em meu canal algumas informações, algumas aulas, vídeos e shorts falando a respeito dos burgueses. Se você quiser, você pode conferir lá mais informações a respeito dos burgueses. Então, esse movimento, o Renascimento, era fundamentado na cultura burguesa, na cultura dos burgueses. E o Renascimento colocava o ser humano, a pessoa, no centro do conhecimento e também no centro das preocupações espirituais. Então, esse era o destaque que esse movimento dava ao ser humano, colocava o ser humano no centro do conhecimento e no centro das preocupações espirituais. Número 4. Esse movimento provocou uma grande renovação nos campos das artes plásticas, ciência e política. Então, Renascimento foi um movimento que provocou, que gerou renovação, que gerou mudança, que gerou transformação nesses campos das artes plásticas, da ciência e da política. Número 5. A Renascença não significou uma ruptura brusca com os valores da Idade Média. Então, a Renascença ela surge ainda no período da Idade Média, onde os valores da Idade Média desse período ainda eram vigentes. Mas ele não significou o surgimento desse movimento, não significou uma ruptura brusca, uma ruptura de maneira radical com os valores da Idade Média, porque ainda se estava nesse período, no final do século XIII e início do século XIV, ainda era um período ali dentro da Idade Média. Então a Renascença não significou uma ruptura brusca com os valores da Idade Média. 6. O que aconteceu no período da Renascença foram transformações no modo de pensar que acompanharam as mudanças no modo de vida das pessoas. Então, o período da Renascença foi um período marcado, foi um período em que houve transformação de mentalidade, transformação na forma, no modo de pensar. Então, essa transformação no modo de pensar acompanhou mudanças no modo de vida das pessoas desse período.
Número 7. As ideias renascentistas surgiram com o desenvolvimento do comércio e das cidades em meados do século XIII. Aqui em meu canal tem um vídeo a respeito desse desenvolvimento do comércio e das cidades. Se você quiser, você pode conferir esta aula, este vídeo. Então, essas ideias renascentistas, elas surgiram exatamente nesse período importante ali na Europa Ocidental, no período em que houve o desenvolvimento do comércio e também o desenvolvimento das cidades. E isso foi em meados do século XIII. Portanto, as ideias renascentistas surgiram em meados do século XIII. Número 8. Os termos Renascimento e Renascença foram usados pela primeira vez em 1550, na publicação de Giorgio Vasari, intitulada Vidas dos mais excelentes arquitetos, pintores e escultores italianos. Uma observação: o autor chamava a renovação das artes que ocorria na Península Itálica de Renascimento. Então, esses termos, isto é, o termo Renascimento e o termo Renascença, eles foram usados pela primeira vez no ano de 1550. Foram usados nessa publicação de Giorgio Vasari. E esse autor, o Giorgio Vasari, ele chamou a renovação das artes que ocorreram nesse período, final do século XIII, século XIV, ele chamou essa renovação nas artes que ocorriam ali na Península Itálica de Renascimento. Número 9. A partir do século XIX, os historiadores ampliaram esse conceito, incluindo também as transformações que ocorreram na literatura, na filosofia e na ciência durante esse movimento. Então, os historiadores no século XIX, a partir do século XIX, ampliaram esse conceito. Qual o conceito? O conceito do renascimento, o conceito da renascença. E eles incluíram também dentro desse conceito as transformações que ocorreram em outras áreas também. Então, não se limitou apenas às artes, mas também na literatura, na filosofia e também na ciência. Então, essas transformações que ocorreram no período da Renascença, a partir do século XIII, século XIV, essas transformações que ocorreram nas artes, na literatura, na filosofia e na ciência, todas elas estão incluídas dentro deste conceito, do conceito do Renascimento, do conceito da Renascença. Número 10. O Renascimento teve início em algumas cidades da Península Itálica, onde havia maior urbanização e população numerosa. Então, esse movimento ele teve início em algumas cidades da Península Itálica e eram cidades destacadas, caracterizadas por uma grande urbanização e também por uma população numerosa. E quais eram essas cidades italianas? Eram 3 cidades: Gênova, Veneza e Florença. Vamos ver agora algumas características dessas cidades nas quais iniciou-se o Renascimento, esse movimento
que abrangeu as artes, filosofia, política e ciência. Número 1. Essas cidades destacavam-se pelo desenvolvimento econômico, manufatureiro e cultural. 2. Ficavam na rota comercial com o Oriente. 3. Essas cidades cresceram economicamente. 4. Surgiram nelas também uma rica burguesia mercantil. 5. Eram cidades-estado, independentes entre si, pois a Itália ainda não se unificara em Estado nacional. Então, essas são algumas características das cidades em que surgiram o Renascimento. São 3 cidades da Península Itálica, a saber, Gênova, Veneza e Florença. Os burgueses nas cidades italianas. Vamos ver algumas funções, algumas características dos burgueses que residiam nessas cidades italianas em que surgiram o Renascimento. Número 1. Os burgueses ostentavam poder por meio das artes. 2. Os burgueses se tornaram mecenas, ou seja, protetores e patrocinadores dos artistas. 3. Criavam escolas. 4. Encomendavam obras a pintores e escultores. 5. Encomendavam igrejas e palácios a arquitetos. 6. Houve um desenvolvimento das artes nesse período que se estendeu também para outros campos. 11. O Renascimento provocou uma mudança no pensamento dominante na Europa Ocidental, tendo o humanismo como o centro da mentalidade renascentista. Então, esse movimento provocou uma mudança no pensamento, no modo de pensar da população ali na Europa Ocidental. Então, o pensamento dominante que havia até então, ele foi modificado pelo Renascimento. E o humanismo, que nós veremos mais adiante, posteriormente, o que era, o humanismo foi o centro da mentalidade renascentista. Número 12. Os valores individuais se sobrepuseram aos valores teológicos, herdados da Idade Média, colocando o ser humano como centro do mundo. Então, no período do Renascimento, das ideias renascentistas, houve essa mudança. Os valores individuais, eles ficaram acima, eles ficaram sobrepostos aos valores teológicos, porque os valores teológicos eram valores dominantes no período da Idade Média. Então, com o surgimento das ideias renascentistas, os valores individuais se sobrepuseram, ficaram acima dos valores teológicos. E o ser humano, ele foi colocado como o centro do mundo. Então, era a característica principal desse período. Os valores foram mudados com esse movimento. Os valores individuais, o ser humano passou a ser o centro do mundo e os valores individuais acima dos valores teológicos, dos valores espirituais da Idade Média. Número 12. A difusão do pensamento renascentista
Em todas as áreas, a um número maior de pessoas teve um facilitador, a invenção da imprensa. Então, através da imprensa, da invenção da imprensa, isso facilitou para que se propagasse, para que houvesse uma difusão a um número maior de pessoas do pensamento renascentista. Portanto, a imprensa contribuiu, o surgimento da imprensa, a invenção da imprensa, contribuiu para que houvesse uma difusão maior desse pensamento renascentista.